Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês, nesse lindo dia na cidade santa de Jerusalém. Hoje é feriado em toda a Medinat Israel. Nós celebramos os 75 anos de independência do Estado moderno de Israel. Essa celebração se seguiu à celebração de Yom Ha'atzmaut, que é o dia da memória, no qual nós recordamos o sacrifício de 24.213 soldados que tombaram na defesa da autodeterminação e da soberania do povo judeu aqui, em nossa terra, em nosso lar ancestral, e também as 4.255 vítimas do terrorismo que nós contamos a partir da independência de Israel em 1948, embora a verdade é que judeus tenham sido assassinados por árabes na terra de Israel muito antes, né, da ideia mesmo da fundação do Estado moderno de Israel. E eu venho gravar essa mensagem para vocês aqui no cemitério militar mais importante de Israel, onde estão enterrados pelo menos a metade desses soldados. Depois que eu terminar de transmitir a vocês a minha mensagem, eu vou caminhar um pouco para mostrar para vocês, para compartilhar com vocês os túmulos de tantos heróis do nosso povo. E preciso dizer que normalmente quando os ortodoxos se referem a essas datas, essas celebrações de Israel que não fazem parte do calendário da Torá, Yom Ha'atzmaut, e a celebração da independência de Israel, o debate que se estabelece, no meu modo de ver, não é um debate frutífero. Por quê? Porque independentemente da motivação e da ideologia que anima o sionismo desde o seu princípio, o povo judeu tem o direito de lutar pela sua sobrevivência. E a Torá nos exorta a fazer isso. Portanto, a fundação do Estado de Israel, a volta do nosso povo, pelo menos parcialmente, ao nosso lar ancestral, nos garantiu meios de defendermos nosso direito à vida como qualquer outro povo. Só isso já justifica a existência do Estado soberano de Israel. Portanto, me parece muito mais produtivo, nesse momento em que nós nos regozijamos, porque Israel e Abad Sheli, Israel também é o meu lar, e ao lar de todos os judeus religiosos que vivem nessa terra, nesse momento muito mais produtivo, no meu modo de ver, é tentar compreender em que os acontecimentos históricos que têm lugar nesse momento se conectam com a história milenar do povo judeu. E é preciso dizer que em toda a história humana, muitos desejaram em Israel, jebuseus, cananitas, assírios, caldeus, babilônios, persas, gregos, seleucidas, romanos, o Império Turco, otomanos, os mamelucos, os gregos, os babilônios, os bizantinos, os muçulmanos e, por último, o Império Britânico. Nada, em parte alguma, se parece com Israel. Jerusalém, a nossa cidade santa, foi destruída 12 vezes, sitiada 20 vezes, capturada por diferentes exércitos e nações 50 vezes. Nenhuma delas foi pela Palestina, nenhuma delas foi por um povo, né, chamado povo palestino. A história que envolve Jerusalém, porque precisa entender que Jerusalém tem um papel muito especial, obviamente, em toda a história de Israel. Essa história é uma história única, uma cidade de mais de 3.000 anos. E se nós quisermos falar, no meu modo de ver, desses últimos 75 anos, nós precisamos recontar a história do povo judeu, pois é ela que legitima o esforço, o sacrifício de todos aqueles que tombaram nesse solo para defender o direito do povo judeu de servir a Kadosh Baruch Hu na sua terra, na terra de Israel, aqui, neste lugar.
A promessa de Hashem foi dar ao nosso povo um lar. E essa promessa vem sendo cumprida. Naturalmente, nós lamentamos com grande dor a perda de tantos soldados, de tantos filhos, de tantos Bnei Israel ao longo desses 75 anos. Mas é preciso dizer que apenas na revolta de Bar Kova, também chamada da Terceira Guerra Judaico-Romana, 580 mil judeus foram assassinados. Isso depois de Titus Flávio, imperador romano, em 70, da Era Comum, ter destruído a cidade velha de Jerusalém numa revolta no qual nós perdemos mais de 1 milhão de vidas. Portanto, para todos aqueles que têm dificuldade de ver milagres no mundo e que clamam ao Criador, para que o Criador esteja presente nas suas vidas, lembrem-se que a nossa existência é um milagre revelado. Uma história como essa, o fato de eu estar aqui hoje, gravando para vocês, dirigindo a vocês essas palavras, já é um milagre. Uma promessa que a Kadosh Baruch Hu fez a Abraão Avino, que os seus descendentes herdariam esta terra. E nós a herdamos, e nós estamos aqui. E nos tornamos uma nação numerosa, apesar de ainda não termos reconstituído o nosso povo nos números que nós tínhamos antes, né, do Holocausto. Mas a verdade é que a herança eterna que nos foi prometida na terra de Canaã está sendo cumprida. Seja de que forma for, ela vem sendo cumprida. O nosso povo hoje tem um lugar onde ele pode se refugiar, onde ele pode se proteger e, sobretudo, nossas escolas religiosas florescem em cada uma de nossas cidades, em cada um dos bairros. A vida de cada judeu, segundo os mandamentos da Torá, floresce, apesar da dor que nos acomete todos os dias quando um dos nossos filhos é assassinado num atentado terrorista, como acontece quase todos os dias. O judaísmo floresce. E é através dos descendentes de Abraão Avino, e essa também foi uma promessa que Hashem fez ao nosso patriarca, que nós seríamos uma bênção para todos os povos do mundo. E de fato, nós temos sido. Ele saiu, como nos conta a Torá, de sua casa, do seio de sua parentela e desceu para Canaã. E ele tem sido, por meio dos seus descendentes, uma bênção para toda a humanidade. Abraão não viu o cumprimento das promessas de Hashem, mas ele acreditava com fé completa em Deus. E nós devemos fazer o mesmo. Essas promessas foram uma bênção de Hashem para Abraão Avino e também para todos nós. Portanto, a Guerra de Independência de 1948, a Guerra dos 6 Dias, do Yom Kippur, as guerras no Líbano, as intifadas palestinas, tudo isso é apenas um capítulo da milenária história do povo judeu. Uma história que não se encerrou, meus amigos. Por mais que nós nos sintamos seguros aqui, a verdade é que a história está em curso e Hashem é quem a escreve. É ele que maneja os acontecimentos. Nada está encerrado, tudo está em curso. E assim, com o nosso patriarca, também nós, o povo judeu, devemos acreditar com fé completa nas promessas de Hashem. Uma famosa história, muito contada nos meios sionistas, acerca de Moshe Dayan, que foi o maior comandante militar de Israel ao longo dessa história, de 75 anos de idade. Numa certa ocasião ele estava no seu carro, numa estrada, rodando
em alta velocidade, ele foi parado por um policial e o policial disse para ele: eu conheço você. Como não iria reconhecê-lo com aquele tapa-olho roxo, que era típico dele? Ele disse então ao policial: eu conheço você, eu sei que você é um herói militar, eu sei que você é uma pessoa influente, importante, uma pessoa famosa no nosso povo, mas exatamente por isso é que você devia dar o exemplo, eu vou multar você. E Moshe Dayan respondeu então para o policial: se você sabe que eu só tenho um olho, como você pode acreditar que eu fique olhando para o velocímetro em vez de olhar para a estrada? Essa história, que é verdadeira, também nos serve como uma metáfora para entender que o nosso povo nunca parou para olhar o velocímetro. Nós, judeus, avançamos ao longo da história, independentemente dos obstáculos que tenhamos enfrentado. Todos esses impérios que nos sitiaram, nos assassinaram, destruíram as nossas cidades, as nossas casas, nos exilaram, nos torturaram, nos assassinaram, nos submeteram aos pogroms sem fim. Nosso povo pisou sempre no acelerador. E agora mesmo está sendo assim também. E Hashem disse: Abraão Avinu, olhe para os céus e conte as estrelas, pois os seus descendentes serão tão numerosos como as estrelas do céu. Mas nós sabemos que em uma única galáxia existem mais de 100 bilhões de estrelas. O universo, algo em torno de 200 trilhões de estrelas, e mesmo que nós somássemos as almas de todos os judeus que passaram pelo Olam Hazé, por esse nosso mundo físico ao longo desses quase 4.000 anos, nós não teríamos chegado nem mesmo de longe dos números de estrelas que existem no céu. Como Deus pode cumprir essa promessa ao nosso povo, ao nosso patriarca Abraão Avinu? E o Rabino Meir Shapiro, que foi um dos grandes Rosh Hashivá de Lublin, na Polônia, com sua sabedoria inigualável, nos esclareceu de que forma Kadosh Baruch Hu não vai cumprir, mas vem cumprindo essa promessa. Abraão Avinu, ele responde dizendo que esse diálogo entre a Kadosh Baruch Hu e Abraão Avinu se deu em pleno dia. E naturalmente, quando Abraão Avinu alçou os seus olhos aos céus, ele não viu estrela alguma, porque não havia estrela alguma para se ver, exceto o sol radiante. Foi o que ele viu. A mensagem que Deus transmitia a Abraão Avinu era justamente essa. Não que nós seríamos numericamente maior do que outros povos, mas que nós brilharíamos como o sol, mais do que qualquer outra nação. Mesmo as estrelas no universo não podem competir com o grande luminar que é o sol, que é Hashem. De modo que a qualidade para nós sempre foi muito mais valiosa do que a quantidade. O nosso brilho não está no número do nosso povo e também não está nos números dos prêmios Nobel que nós recebemos ou das inovações tecnológicas e científicas que o nosso povo produziu em todos os campos do conhecimento. O nosso brilho também não está na influência filosófica que nós temos exercido ao longo desses milhares de anos sobre as nações do mundo. Nosso brilho, meus amigos, está na forma como nós servimos a Hashem. Agora, no passado e no futuro, é isso que dá brilho ao nosso povo.